Olá, flores preciosas! Chegamos ao último capítulo do livro Como Fazer Escolhas Certas, de Elizabeth George. Capítulo 13. Contando com a orientação de Deus. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Provérbios 3, 6. Caminhamos bastante, não é mesmo? Quando você separa um minuto para pensar sobre suas escolhas e quão sérias podem ser suas consequências, isso dá o que pensar, certo? E espero que você tenha recebido a seguinte mensagem de forma clara, em alto e bom som. Reconhecer a importância de cuidar para fazer as escolhas certas. Essa é a razão pela qual gastei tanto tempo neste livro, apresentando o que a Bíblia diz sobre as decisões que você deve tomar. Não existe fórmula fácil e rápida que eu ou qualquer outra pessoa possa dar para prepará-la totalmente para fazer as escolhas certas. Existem muitas variáveis e circunstâncias que só podem ser avaliadas por você à medida que faz suas escolhas pessoais. No entanto, sem as diretrizes, seu processo de tomada de decisões pode se assemelhar ao arremesso de dardos em um alvo, ou você pode sentir-se estupefata diante das tantas opções e escolhas. Pode ser desesperada. Contudo, com algumas diretrizes da palavra de Deus em mãos, você pode determinar como fazer melhores escolhas. Veja bem, as escolhas certas que você faz são o resultado de uma vida infundida por uma força interna. Essa força provém de viver segundo os princípios da Bíblia e, é claro, de fazer as escolhas certas, escolhas que honrem Deus. Atitude é essa que exige que você esteja próxima de Deus. Apenas conhecer as diretrizes para fazer as escolhas certas não quer dizer que não cometeremos enganos ao longo do caminho. É claro que haverá escorregões. Se você olhar em retrospectiva para o momento em que fez uma escolha errada, as chances são de que permaneça e perceba que elas aconteceram em períodos em que seu coração não sentia fervor por Jesus. Em contrapartida, quando você caminha próxima do Senhor, é mais provável que faça boas escolhas ou até mesmo as melhores escolhas. A condição de seu relacionamento com Deus tem um efeito dramático nas escolhas que você faz, sabendo quais são as escolhas certas a fazer. Como você pode manter seu amor por Jesus tão fervoroso a ponto de ser mais consistente para fazer as escolhas certas? Provérbios 3, 5, 6 representam uma tremenda ajuda em meu processo de tomada de decisões. Fossem decisões que tinham de ser tomadas de imediato ou escolhas que exigiam um processo mais longo e intenso de oração regular e diligente. Talvez você já tenha ouvido esses dois versículos e quem sabe já até os memorizou. Permita que Deus use esses versículos bastante conhecidos para levá-la a fazer as escolhas certas, para direcionar seus passos à medida que Ele a orienta no caminho correto, no caminho do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 3, 5. Você já sentiu como se não existisse ninguém em quem pudesse confiar, ou que compreendesse seus sentimentos quando você tem uma importante decisão a tomar? O sentimento de solidão é terrível. Parece que ninguém a entende. As amizades são de pouca ou nenhuma ajuda neste momento. É como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Você chega a esboçar uma oração. Se houvesse alguém com quem eu pudesse conversar, alguém a quem eu pudesse confiar meus problemas e decisões. E quando sua lista se esvazia, você conclui que não há ninguém que possa ajudá-la.
Portanto, você faz a escolha sozinha, sem nenhuma informação ou ideia vinda de outra pessoa. Algumas vezes sua escolha é razoável, no entanto, em outros momentos ela resulta em um desastre. Talvez você esteja adivinhando o que vou dizer a seguir, não é mesmo? Isso mesmo, existe alguém em que você pode confiar 100% em 100% das escolhas que precisam ser feitas. Esse alguém é Deus. E o Senhor sabe 100% do tempo o que é 100% melhor para você. Ele é o melhor juiz para ajudá-la a perceber o que é certo, do que você precisa e o que é bom ou prejudicial para você. É o melhor juiz que você mesma. Na realidade, ele é o melhor de todos. Bem, minha amiga, a cada escolha que você fizer, desde as menores até as monumentais, você pode confiar e acreditar plenamente que Deus pode e irá ajudá-la a escolher a escolha certa. E é aí que confiar no Senhor de todo o coração entra em ação. De todo o coração quer dizer sem reservas, com 100% ou todo o seu coração. Você pode confiar no Senhor para a salvação de sua alma e pode confiar nele para direcionar sua vida. E não no teu próprio entendimento. Provérbios 5, 3, 5. Deus não lhe pede para desistir de sua habilidade de pensar e raciocinar. No entanto, ele lhe pede para ouvir sua consciência, a sabedoria da palavra de Deus e o estímulo do Espírito Santo, junto com o conselho sábio. Posso testificar como é fácil fazer as escolhas equivocadas. Você provavelmente já conhece o cenário. Você tinha um desejo e ouviu as pessoas erradas. Ouviu a todos, menos a Deus. Excluiu totalmente Deus de forma intencional ou não. E também os recursos que ele lhe deu, como sua palavra e a oração, para ajudá-la a fazer as escolhas que precisava fazer. Em suma, estava confiando em seu próprio entendimento. Medito neste cenário familiar e vejo claramente porque Deus nos diz. Isso mesmo, ele nos adverte sem meandros, usado uma negativa e não no teu próprio entendimento. Em um mundo centrado no eu, Deus nos pede para desenvolver uma desconfiança saudável em relação a nós mesmas. Por mais difícil que seja admitir isso, simplesmente não somos capazes de guiar a nós mesmas. Foi isso o que o profeta Jeremias quis nos comunicar quando declarou: Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Jeremias 10, 23. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Provérbios 3, 6. Como você conhece a presença de uma amiga? Você a chama pelo nome, acena, sorri para ela e cumprimenta. Corre até ela e fica feliz em vê-la. Reconhecer a Deus é parecido. Ele sempre está acessível para nós. Está contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Portanto, certifique-se de estar sempre consciente de sua presença. A melhor maneira para fazer isso é orar. Clame a Deus, corra até Ele, apresente em oração todo e qualquer decisão ao Senhor. Volte-se para Ele em busca de ajuda com relação às escolhas que você precisa fazer. Cada uma delas é importante para Deus e deve ser para você também. Ele quer que você reconheça sua necessidade do conselho divino. Apenas ore com o coração sincero. Meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E Ele endireitará tuas veredas. Provérbios 3, 6. Confiar em Deus é colocá-lo no centro de nossa vida. Faz que nos aproximemos dele para receber a orientação quanto às escolhas que temos de fazer. Provérbios 3, 6 revela que nossa tarefa é reconhecer Deus em tudo e buscar sua vontade. E a tarefa do Senhor é direcionar-nos e orientar-nos a fim de tomar nosso caminho óbvio e reto.
Um dos meus livros favoritos resume Provérbios 3:6 com esses sérios desafios. Cada área de nossa vida deve se voltar para o controle do Senhor. Não podemos ter nossa própria vontade, apenas o único e puro desejo de conhecer e cumprir a vontade do Senhor. Se essas condições estiverem presentes, a promessa é que Deus proverá a orientação necessária. Ele pode fazer isso por intermédio da Bíblia, do conselho de cristãos tementes a Deus, da maravilhosa convergência das circunstâncias, da paz do Espírito em nosso íntimo ou da comunhão de todos esses aspectos. No entanto, se esperarmos, ele tornará a orientação tão clara que, se a recusarmos, isso representará indesculpável desobediência. Assim que você faz as escolhas certas, deve confiar uma vez mais em Deus. Deve contar com Ele para tirar as pedras de seu caminho, remover os obstáculos e capacitá-la a seguir em frente na direção da vontade do Senhor. E por estar fazendo as escolhas certas, você desfrutará mais da vida e sofrerá menos. Você gosta dessa possibilidade? As bênçãos de Deus em confiar em Deus. À medida que você lê cada uma das passagens abaixo, talvez queira pegar uma caneta e fazer um círculo nas bênçãos e nos resultados de confiar no Senhor de todo o coração. Assim diz o Senhor: ide às ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para vós. Mas eles disseram: não andaremos nele. Jeremias 6:16. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Tiago 1:5. Sabendo mais sobre o perdão de Deus. Quando você lê os versículos apresentados anteriormente, alguma luz se acendeu em sua mente? Houve alguma revelação? Quando você pensa na decisão de fazer a vontade de Deus, as coisas são muito simples. Tudo o que precisa fazer é seguir Deus e confiar nele para cuidar de cada detalhe de sua vida. E o Senhor ficará muito feliz em ajudar você a fazer as escolhas certas. E é claro, todos nós sabemos que é mais fácil falar do que fazer. No entanto, há apenas um pequeno problema, na realidade, um grande problema: seu pecado. Você pode tentar tudo o que estiver ao seu alcance para ser obediente, mas de tempos em tempos certamente acabará escorregando. Talvez uma pequena mentira aqui e ali, uma fofoquinha, uma infração de trânsito. Sabe como é? Pequenas coisas como essas. Ou talvez o escorregão cause um grande transtorno na vida. Talvez você tenha abortado, adulterado ou casado com alguém que sabia ser incrédulo. Você pode andar suspirando e repetindo: não acredito que fiz isso. Como seguirei em frente? Como posso me assentar com Deus depois disso? Como Deus me perdoará? Bem, Deus, em seu amor, vem em nosso socorro e nos resgata novamente. Conforme o apóstolo Paulo explica em Efésios 1:7. Nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Como Cristo, seus pecados, pequenos ou grandes, foram perdoados quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador.
Deus perdoa você e eu temos de fazer nossa parte. Temos de confessar e renunciar o nosso pecado. Temos de agir conforme 1 João 1,9 nos ensina. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Minha amiga, se você ainda não recebeu o perdão de seus pecados, lembre-se de que o Senhor pode perdoá-la. A seguir, apresento uma oração simples que você pode dirigir a Deus para transformar sua vida. Jesus, sei que sou pecadora. Quero me arrepender de meus pecados, converter-me de meus caminhos e seguir o Senhor. Acredito que o Senhor morreu por meus pecados e ressuscitou vitorioso, sobrepujando o poder do pecado e da morte. Quero aceitar a Jesus como meu Salvador pessoal. Entre em minha vida, Senhor Jesus, e ajude-me a obedecer ao Senhor de hoje em diante. Amém. Que liberdade você tem e pode desfrutar como filha de Deus. O fardo de seu fracasso para viver para Jesus é retirado. O perdão de Deus a deixará viver a liberdade resultante do poder purificador de Jesus derramado sobre sua vida. É hora de seguir adiante. Deus não é maravilhoso? Ele deu a você e a mim o dom da salvação por meio de seu Filho, que continuamente nos oferece o perdão. Portanto, a questão sobre a qual você pondera talvez seja: como posso seguir em frente depois de ter falhado? Se houve alguém que teve uma boa razão para arrepender-se de coisas terríveis que fez ao longo da vida, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Antes de ter seu encontro com Jesus, ele ajudou a apedrejar até a morte um homem justo chamado Estevão. Também desempenhou um papel importante na perseguição aos cristãos. Será que você consegue imaginar como Paulo se sentiu quando Jesus o fez se ajoelhar e lhe ofereceu perdão completo e incondicional? Paulo, contudo, sabia de uma coisa: ele precisava seguir em frente, crescer e servir a Deus de todo o coração, daquele dia em diante. Nada mais de dias desperdiçados. Paulo com certeza teve arrependimentos e sentiu profunda tristeza por suas ações passadas. Ele, no entanto, também conseguiu declarar: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Você, como Paulo, tem de fazer mais algumas escolhas. Tem de aceitar o perdão de Deus por seu pecado e tem de escolher se lembrar do perdão do Senhor todas as vezes que for tentado a recordar suas falhas passadas. E como Paulo, você precisa escolher seguir em frente, esquecer o passado e prosseguir avançando para o futuro. Quando você confia no perdão de Deus, você pode enfrentar os desafios e os dias vindouros com alegria e expectativa em Deus. Eis um encorajamento sobre seguir em frente. Se você se desviou e pegou o caminho errado, pode a qualquer momento começar a caminhar por um caminho novo e correto, o caminho de Deus. E mesmo se as consequências forem contínuas, Deus irá lhe dar a graça para fazer o que é necessário, a fim de endireitar sua situação e ajudá-la a viver com as consequências de seus atos. Você pode fazer tudo, incluindo seguir em frente,
converter-se de seus caminhos, dar meia volta para se distanciar de seu presente caminho errado, por intermédio de Cristo, que lhe dá força para isso. Confie no Senhor e siga em frente. Uma vida incrível está à sua espera.